Eu também conversei com o Mazi Ariani, ele é jornalista iraniano, nasceu no Irã, cresceu no Irã, viveu no Irã até os 25 anos de idade, hoje trabalha na edição em persa do Epoch Times, lá no Canadá. Então o Mazi está em contato com fontes no solo, com fontes dentro do Irã, e eu também fiquei conversando com ele hoje à tarde e tentando entender um pouco mais a respeito do que estava acontecendo. Ele falou que, por parte deles também, analistas iranianos, existe um cenário onde existem muitas incógnitas que não conseguiam responder nesse momento. Mas eu gravei nosso bate-papo e algumas das perguntas que eu fiz a ele. Na sequência você confere minha entrevista então com o Mazi Ariani, e isso foi agora há pouco. A entrevista foi conduzida em inglês, eu não falo persa, ele não fala português, mas eu vou acompanhar com você com tradução simultânea. Então, posto isso, Daniel, vamos lá então, vamos conferir minha entrevista com o Mazi Ariani para a gente ter outra perspectiva sobre o assunto. Mazi, first of all, thank you so much for joining us again. Mazi, primeiro de tudo, muito obrigado por conversar conosco novamente. Então, esse acordo, em tese, é para resolver a guerra, mas resolve mesmo? E por que eu estou perguntando? Porque o Irã teria que resolver suas ambições nucleares, desistir de suas ambições nucleares, Hezbollah e Israel tem que parar de lutar e o estreito tem que ficar aberto. Então você acha que o regime está de fato fazendo um acordo para abrir mãos de armas nucleares e eles poderiam acalmar o Hezbollah? E ele responde: Oi, Marcos. Pois é a isso que as coisas se resumem, porque o que acontece agora é, será que quem sobrou do regime vai verdadeiramente abrir mão do seu programa nuclear, dar influência aos seus procuradores terroristas, principalmente o Hezbollah que sobrou agora? Pode ser que haja uma chance. E é por isso que eu falo que essa assinatura eletrônica não nos dá tantas pistas sobre isso ainda. Porque realmente vai depender do que vai ser implementado, do que vai acontecer na prática. E não está claro se vão de fato implementar tudo. Israel já deixou claro que eles não são obrigados a estar de acordo com a manutenção da paz com o Hezbollah no Líbano. E isso, claro, traz instabilidade. As coisas são muito frágeis agora. Então temos que ver. Temos que ver se eles vão manter o compromisso, se eles estão dispostos a mudar. É difícil que os fundamentalistas mudem a sua ideologia num nível essencial. Provavelmente não é possível, mas temos que ver. E eu pergunto, bem, a gente tem falado sobre os reformistas e os linha dura nesse programa já há algum tempo. Então, o que isso significa em termos de como o regime vai se comportar internamente? Significa que a Guarda Revolucionária cedeu? Como você avalia isso? Ele responde, é um pouco mais complicado que isso. Não dá para falar que são dois grupos claramente definidos um contra o outro. Falam que há partes da IRGC, da Guarda Revolucionária, que agora estão com o Galibaf, um reformista, nesse acordo. Em especial depois que as forças militares foram dizimadas pelos Estados Unidos. Mas, ao mesmo tempo, a Guarda Revolucionária Islâmica tem uma arquitetura de mosaico que foi projetada por Qasem Soleimani há muitos anos. É por isso que, como aconteceu na guerra, quando eles perdem os seus comandantes, eles têm formas de operar com diferentes facções, com diferentes grupos, mas seguindo os mesmos objetivos e diretrizes. É como um mosaico que você vê numa parede, mas todos têm o mesmo objetivo, as mesmas diretrizes. Então, a Guarda Revolucionária Islâmica, eles conseguiram seguir operando nesse tipo de arquitetura, nesse tipo de mecanismo. Mas o lado negativo é que não conseguem ter uma estrutura, um líder decisivo, uma estrutura de comando unificada. É por isso que parte deles parecem estar se fragmentando em diferentes lados. Então não está claro agora exatamente o que está acontecendo na disputa de poder interna em termos da Guarda Revolucionária. Mas é possível
que haja gente tentando desromper essas negociações e esse acordo, atacando ou fazendo algum tipo de ação instável na região ou no Estreito de Hormuz. E eu pergunto, então, enquanto isso, eu quero falar sobre a possibilidade de mudança de regime, porque a conversa sobre isso parece ter reduzido a essa altura. E o regime, aparentemente, tem o poder garantido pelo futuro previsível. Então, por esse lado, sobre a possibilidade de mudança de regime, isso já não parece ser uma possibilidade, uma conversa para os Estados Unidos. E ele responde, sim, parece que mudança de regime não é, pelo menos nos próximos meses, algo que os Estados Unidos estão discutindo. Mas temos que lembrar que a República Islâmica é um fantoche do Partido Comunista Chinês. O Partido Comunista Chinês investe nesse regime há 47 anos agora. Não sabemos o que aconteceu entre o presidente Trump e Xi Jinping na última visita a Pequim, a menos que haja algum tipo de acordo entre o Partido Comunista Chinês e os Estados Unidos quanto ao Irã. Não parece provável que o Partido Comunista Chinês estaria disposto a perder um dos seus principais aliados na região tão facilmente. Mas como nós discutimos, parece haver ainda chão pela frente para esse acordo ser finalizado e haverá um período de 60 dias para que se possa passar por todos os passos, até como lidar com os resíduos nucleares e uma série de ações que vão avaliar como esse acordo pode seguir, como pode ir para frente. Agora é muito frágil. Se Israel ou a Guarda Revolucionária Islâmica atacarem novamente, a situação inteira poderia mudar em questão de horas. E no final das contas, se o Irã realmente não parar de apoiar o Hezbollah, não abrir mão do material nuclear, então qualquer coisa pode acontecer. Então me parece que o regime iraniano agora só está tentando comprar tempo para ficar mais próximo das eleições americanas, ou esperando algum tipo de mudança de poder nos Estados Unidos, para que possam seguir a sua agenda, que é basicamente fazer o que o Partido Comunista Chinês quer que eles façam. Então a única forma da paz durar seria que esse regime completamente mudasse a sua essência. Claro, até é possível, mas é muito improvável, com base na história do regime ao longo dos últimos 47 anos. E eu pergunto, agora, falando sobre quem está ali no chão, no Irã, quando tudo isso começou, lá em dezembro e janeiro, era sobre os protestos. Então, como as pessoas que estão no Irã se sentem sobre esse acordo? Você tem alguma informação sobre isso? Ele responde, sim, na verdade agora é muito interessante, porque até alguns apoiadores do regime estão muito decepcionados. Meio que se sentem decepcionados, porque esperavam que esse regime vingasse a morte do líder supremo. A linha dura agora fala que vocês estão fazendo um acordo com os assassinos dos nossos líderes, nossos chefes sagrados. Então dizem, como você poderia fazer um acordo com eles? Na verdade, teve até protestos pelos apoiadores pró-regime na região, nas cidades, como em Teherã, e reclamando sobre isso. Mas, ao mesmo tempo, os opositores do regime, que são a maioria das pessoas, se sentem desesperados, sem esperança, seja por questão política ou econômica. Há uma sensação de que, claro, a população do país não tem nenhuma voz nisso, seja direitos humanos ou o que quer que seja. E, claro, houve essas 40 mil pessoas que foram mortas e estão sendo ignoradas. Então, alguns opositores do regime sempre falam, só nós podemos mudar o regime e jamais poderíamos depender de qualquer fonte estrangeira para isso. E temos que continuar lutando e fazendo o que podemos. Mas também houve algumas pessoas, claro, não há como precisar quantas, mas houve alguma especulação nas redes sociais sobre isso. Pessoas dizendo que têm esperança de que isso seja algum tipo de solução temporária pelos Estados Unidos
até o fim da Copa do Mundo e para estabilizar e controlar o Estreito de Hormuz por um período e o preço do petróleo. E aí que talvez Israel, os Estados Unidos possam ter outra rodada de ataques em alguns meses. E eu pergunto, mais uma coisa que eu quero perguntar, Mazi, como está a economia agora? Porque, claro, a gente teve o bloqueio naval que fez o preço da gasolina, dos produtos derivados do petróleo disparar. Mas o Irã também sofre com o bloqueio econômico. Então, como é que está a economia? Porque quando os protestos começaram lá atrás, era sobre economia. Então, qual o estado agora? Ele responde, com base nas nossas fontes, no que ouvimos dos insiders, principalmente o preço dos alimentos está muito alto. A gente não chega a ver escassez de comida, mas há inflação de 300%, 400% em alguns itens, quando se fala de comida. E mesmo outras necessidades básicas. E mesmo remédios, muitas coisas não se conseguem importar para o país. Também há a situação financeira. E com os medicamentos é muito grave. Agora, com a abertura do estreito, e se o bloqueio naval realmente for removido, talvez as coisas melhorem um pouco para a população. Mas, ao mesmo tempo, nós sabemos que a natureza desse regime é de que mesmo que eles ganhem algum dinheiro, eles poderiam utilizar esse dinheiro para reconstruir seus mísseis e as suas instalações de fabricação de mísseis subterrâneas. Esse regime não liga para o povo, nunca ligou. Então as coisas podem ficar as mesmas ou até piorar, baseado no que esse regime faz a seguir. E eu agradeço, Mazi, muito obrigado. Ele agradece, obrigado por me receber. Muito bem, a gente acabou de conferir então minha entrevista com Mazi Ariani, jornalista iraniano radicado no Canadá, trazendo também mais perspectivas sobre isso.